Graças a Deus. Amados, estamos hoje iniciando mais essa lição e o título é bem esclarecedor, né? Ele fala sobre a iluminação espiritual do crente. Quando nós nos defrontamos com as Escrituras, nós vemos sempre Deus sendo associado à luz. E é impossível que uma pessoa que tenha se convertido a Cristo não seja iluminada por essa luz, né? Então o crente, ele recebe a luz que vem diretamente de Deus. E esta luz, ela está implícita, né? Ela, de uma maneira conotativa, ela se refere ao conhecimento, a ter o conhecimento de Deus, a crescer no conhecimento. A Bíblia fala crescer na graça e crescer no conhecimento. E não é à toa quando nós lemos em alguns trechos aí da literatura, a gente vê sempre essa palavra que fulano é muito esclarecido, né? Esclarecer vem de clarear, vem de iluminar, vem de luz. Uma pessoa, quando ela tem entendimento, é uma pessoa iluminada, esclarecida. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. A introdução nos diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida. Ação de graças, capítulo 1, versículo 15 ao 16. Ação intercessória, dos versículos 17 ao 19. Confissão de louvor e exaltação, nos versículos 20 ao 23. Nessa sentença somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós tivemos ali um contato com o evangelista. E a palavra evangelística, ela é bem direta, ela vai confrontar o pecado do indivíduo, vai mostrar para o indivíduo que ele tem necessidade de salvação, que ele precisa de um Salvador, e o nome desse Salvador é Jesus, o Cristo. Então essas são as palavras iniciais que fazem um indivíduo entrar no mundo espiritual, no mundo cristão. É suficiente a palavra do evangelista para que ele entenda a relação do pecado e a necessidade de conversão. Porém, ao se converter, irmãos, o crente ele precisa entender que existe muito mais do que aquela palavra que o evangelista trouxe. Existe uma grande somatória de conhecimento que Deus deixou, que Deus deseja que nós aprendamos, né? Deus deseja que nós venhamos a buscá-lo, a se aprofundar mais na sua pessoa, através do seu espírito, conhecer mais, porque o conhecimento vai te trazer maior convicção, o conhecimento vai te trazer capacidade de combate contra as heresias, contra as coisas que nós vemos acontecendo hoje. Muitas pessoas estão caindo, estão sendo levadas por todo tipo de vento de doutrina. E por que isso acontece? A pessoa se converteu e a busca pelo conhecimento se resumiu àquela palavra evangelística. E a oração que o apóstolo Paulo está fazendo pela igreja de Efésios é que eles cresçam cada vez mais, que aquela igreja não fique estática, parada, né, nos conhecimentos rudimentares da palavra, mas que venha se aprofundar. E ao se aprofundar no conhecimento, ele diz aqui, olha, o indivíduo vai ter uma maior compreensão do que é esta vocação que ele teve. Qual é a esperança da vocação? E ele diz também aqui, vai ter maior entendimento do poder de Deus. Então é isso que nós vamos ver nessa manhã. O número 1 aqui diz, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são
a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Número 1 diz assim: a ação de graças e intercessão. O apóstolo Paulo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, capítulo 1, versículo 16, e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como eleição, predestinação, filiação, o dom do Espírito Santo. Efésios 1, do versículo 13 ao 14. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores espírito de sabedoria e de revelação. Veja só, amados, nós vemos aqui o apóstolo Paulo glorificando, exaltando, dando ações de graças pela vida daquela igreja, né? E nós temos aqui motivos de sobra para adorar a Deus. Às vezes alguém está sem inspiração para adorar a Deus, é só lembrar, né, da lição passada. Eu não vou entrar na lição passada, os irmãos acompanharam aqui sobre a nossa eleição, a nossa predestinação, né? Deus, na sua infinita misericórdia, irmãos, Ele selecionou 2 grupos. Um grupo para receber todas as promessas, a salvação, receber o Espírito Santo, ser chamado filho, receber a filiação. E o outro grupo, infelizmente, não vai receber nada disso, né? Vai receber o que convém às suas obras malignas, ao seu pecado. Então, cabe ao indivíduo escolher qual dos grupos ele vai pertencer, né? Não é que Deus predestinou X para ir para o inferno e Y para ir para o céu, não. Ele colocou 2 vagões, 2 trens, e simplesmente um trem está indo para o céu e o outro não. Então, os crentes tomaram uma decisão. Eles entraram no vagão da salvação. E isso daí é um motivo para você glorificar, você exaltar, você bendizer, porque a salvação, ela não é algo assim, comum, banal, ela é um dom de Deus, né? A salvação é um dom de Deus. Então, o apóstolo Paulo está glorificando ao Senhor, está exaltando a Deus, como todos nós exaltamos, por estas bênçãos, irmãos, né? Quais são elas? A intercessão. Aliás, nós fomos predestinados, recebemos o Espírito Santo e hoje nós somos chamados filhos de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém receber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. 1 Coríntios 2, 14, 15 nos diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Nós temos aqui um homem que está orando para que a igreja de Efésios visse algo que ele já estava vendo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele estava sobre um grau superior de conhecimento em relação a Deus, em relação à igreja. Por que Paulo orava? Por que Paulo estava orando para que a igreja crescesse nesse conhecimento? Que a igreja se aprofundasse nesse conhecimento? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele é testemunha, ele vivenciou experiências gloriosas. A própria conversão do apóstolo Paulo foi um ato de iluminação. Ele estava indo a caminho de Damasco, e ali, quando de repente uma luz brilhou para ele, uma voz veio dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento o apóstolo Paulo, já teve uma conversão instantânea. Ele ouviu a voz do Mestre, ele recebeu a luz, ele foi iluminado literalmente pela luz de Cristo. E não ficou só por aí. Ele foi à casa de Barnabé, e ali o Barnabé orou por ele. E ele foi cheio do Espírito Santo e seus olhos foram curados. E a partir daquele momento ele já começou a pregar, a transmitir o conhecimento. Mas ele ainda não estava preparado, bem capacitado sobre o seu ministério. Apesar de ele ter sido um judeu, bastante empenhado no judaísmo, conhecer bem a lei,
Isso não era suficiente, porque o evangelho, ele é algo, irmãos, que não está claramente revelado nos profetas. Né? O evangelho, ele não, se você ler ali o Antigo Testamento, você vê os profetas, os salmos e a própria Torá, você vai entender que grande parte das profecias dizem respeito a Israel, dizem respeito à restauração que Deus vai fazer no mundo através da descendência de Abraão, ou melhor, através do descendente de Abraão, que inclui também toda aquela descendência, os filhos de Abraão. Mas ao falar do evangelho, algo ainda não estava muito claro, né? O evangelho era algo que estava lá, mas estava coberto por um pano, ou seja, estava oculto. E o apóstolo Paulo, como um pregador do evangelho, como alguém que deveria anunciar o evangelho, ele deveria ter o pleno conhecimento deste evangelho. O evangelho era um mistério oculto desde a fundação do mundo, que foi revelado em Cristo Jesus. E esse mistério trouxe consigo outro mistério que estava oculto, que era a igreja. Né? Com a pregação deste evangelho, com a culminação da pregação, surgiu a eclésia de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, que é um mistério. Né? Ela surge de uma maneira repentina nas Escrituras. Mateus capítulo 16, Jesus ali revela para Pedro que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam. Ou seja, Jesus está dizendo que iria criar o seu povo, um povo para si, um povo. Então a igreja, ela surge de repente, né? E ela também sai de repente do cenário profético. Então é um mistério. E para o apóstolo Paulo ter compreensão desses mistérios, nós vemos ali a biografia de Paulo. O Senhor Jesus não somente apareceu para Barnabé revelando, não somente apareceu para Paulo no dia da sua conversão, mas posteriormente, eu não vou citar os versículos porque a gente precisa ganhar tempo, mas Jesus mesmo aparecia para Paulo. E teve um momento no capítulo 2 Coríntios, no capítulo 12, em que o próprio apóstolo Paulo traz uma informação da sua biografia dizendo: olha, conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado até o terceiro céu, foi arrebatado até o paraíso, e ali ele viu coisas inefáveis, né, que ao homem não é lícito falar. Então veja só, ele recebeu, ele teve uma intimidade, ele recebeu conhecimento, uma carga de conhecimento tão grande, foram tantas as revelações que Deus deu para Paulo, o conhecimento, que ele, para que não se exaltasse, ele mesmo disse, foi enviado um mensageiro de Satanás para colocar um espinho na carne de Paulo, a fim de que ele não se exaltasse. Então, amados, nós vemos um homem que sabia que tinha recebido muitas coisas. E quando ele olhava para a igreja de Efésios, quando ele olhava para os novos convertidos que ali estavam, a oração de Paulo era que eles tivessem uma noção da grandeza, né, das revelações que mais à frente a gente vai comentar. Então vejam só, essa deve ser a preocupação dos líderes da igreja hoje, né? Deve ser a mesma preocupação de Paulo, que recebam o conhecimento de Deus, que recebam mais de Deus. Nós não devemos apenas ficar, como diz aí no popular, né, no feijão com arroz. O número 2 diz aqui, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal sentença divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas do passado, ou seja, uma chamada em que teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, a qual fazemos parte. B. A chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno.
e ser participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Veja só, a esperança da vocação. Você, como cristão, foi chamado. Você foi chamado. Eu fico imaginando ali Jesus chamando os apóstolos, né? Chamando os discípulos. E ali ele chama Mateus, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, chama André, vai chamando os seus discípulos. Eles, ao serem chamados, como nós também hoje, irmãos, não fazemos ideia do que é essa vocação. Nós não fazemos ideia, na nossa cabeça, inicialmente a gente vê ali um alívio, a salvação, o perdão, a paz que a gente sente. Né? Nós sentimos, nós somos batizados com o Espírito Santo, sentimos aquela alegria tremenda, mas se nós pararmos para analisar a esperança da vocação que isso implica, isso não somente hoje, no passado, como na época de Cristo, também antes de Cristo, essa esperança foi compreendida por muitas pessoas. Nós podemos citar aqui o caso de Abraão. Abraão, ele era um homem que vivia ali no território ali da Babilônia, né? E em um dado momento, Deus fala com ele, né? O vocaciona, o chama. E ali Abraão sai da sua parentela, conforme Deus mandou, sai da sua terra e vai para o deserto. Irmãos, o que é que faz uma pessoa sair de uma cidade e, se tratando de um deserto, provavelmente ele vivia num local agradável, onde tinha todas as suas necessidades, né? Tinha muito mais do que as necessidades, tinha uma vida, tinha uma profissão, Abraão tinha uma história, tinha parentes. O que faz alguém abandonar tudo e ir para um deserto? Essa é uma pergunta-chave que nós devemos fazer para o texto. É para a Bíblia Sagrada. O que fez Moisés, estando no seu palácio, ali sendo chamado filho da filha de Faraó, ele tinha posição, tinha status, tinha conforto, né? Ele tinha riquezas, ele tinha uma vida, entre aspas, né, para o padrão mundano, uma vida maravilhosa. O que levou Moisés a sair, a desistir de tudo isso e partir para um deserto com o povo de Deus, sofrer, padecer necessidades, passar por grandes problemas? O que é que faz Abraão, por exemplo, o que é que faz Moisés fazerem eles abandonarem? É evidente, irmãos. Eles tiveram a compreensão da vocação de Deus na vida deles. Eles compreenderam, Abraão compreendeu. E aqui nós temos a Bíblia, ela vai trazer um pouco de luz aqui para nós. Na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11 de Hebreus, a partir do versículo 8, está escrito assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como que em terra alheia, morando em cabanas, como Isaque, Jacó, herdeiro com ele das promessas. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara obedeceu, recebeu a virtude de conceber e dar à luz já fora da idade. Portanto, teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também deu esse já adormecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, se na verdade se lembrassem daquele donde havia saído, teriam oportunidade de retornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial, pelo que Deus não se envergonha de chamar
o Deus deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Veja só, Abraão, de alguma forma, ele teve uma revelação de uma cidade melhor, de uma cidade celestial. Pela fé, ele viu, ele pôde compreender que aquela vocação tinha um destino, tinha um alvo, tinha uma recompensa, não nesta vida. Isso fez com que ele largasse tudo. Moisés, provavelmente, ali, pela tradição oral, ouviu essas histórias, ouviu acerca do futuro glorioso, das promessas, da vocação que Deus tinha feito para Israel. E ali Moisés, pela fé, começou, quem sabe, a comparar. Poxa, eu estou aqui nesse castelo, nessa mordomia, com poder, com status, mas isso tudo é passageiro. Tudo isso vai acabar. Mas Deus chamou o povo de Israel para uma coisa bem superior, que não pode murchar. Então Abraão e Moisés, citando aqui o exemplo deles, eles entenderam muito bem o porquê e quem os estava chamando. E esse entendimento, irmãos, essa visualização, a concretização deste objeto se dá pela fé. Eles acreditaram na revelação. Eles acreditaram na palavra. Mas esta revelação, ela não veio assim de qualquer maneira. Eles buscaram a Deus. Eles tiveram, quem sabe ali o apóstolo Paulo, se fosse pastor deles, ele estaria muito alegre. Oh, glória a Deus! Eu orei e eles conseguiram entender o mistério da sua vocação. Então nós vemos hoje uma legião de pessoas se auto-intitulando cristãs vocacionadas por Deus, que estão tomando uma atitude diferente de Abraão, que estão tomando uma atitude diferente de Moisés. Ao passo que Moisés renunciava o poder, o status, a fama e a glória deste mundo, nós vemos um outro suposto evangelho, uma outra suposta vocação para o contrário disso. Então, irmãos, é interessante a gente conhecer a palavra. É interessantíssimo nós mergulharmos, porque veja aqui, o próprio comentarista ele citou coisas tremendas para a igreja. A Bíblia diz que através da igreja, Deus revelaria coisas ocultas. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo e o apóstolo João. Eles eram membros da igreja, eles pertenciam à igreja. E através do apóstolo Paulo e através do apóstolo João, nós tivemos ali revelações gloriosas, irmãos, da parte do Senhor. João, o apóstolo Paulo inicialmente escreveu assim: coisa que os olhos dos homens nunca viram e nunca desceu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para os que o amam. Lembrando que o apóstolo Paulo disse isso em uma época em que João ainda não havia recebido a revelação do Apocalipse. E quando nós lemos o livro do Apocalipse, no capítulo 21, 22, nós lemos ali que João viu a cidade santa. Aquilo que Abraão, pela fé, aquilo que Moisés enxergava pela fé, essa cidade celestial, esse século futuro, esse século eterno, ele viu, João viu. E o apóstolo Paulo, quando foi arrebatado até o terceiro céu, ele viu coisas tão gloriosas, tão diferentes, que quando ele diz assim, que não é lícito ao homem falar, é porque não há compreensão, não há palavras em nosso vocabulário terreno que nos façam entender as coisas celestiais. Então veja que o apóstolo Paulo ele recebeu várias revelações. Quando o apóstolo Paulo vai falar do arrebatamento, por exemplo, ele não cita uma passagem do Antigo Testamento. Ele diz: eis que vos digo o mistério. Ué, mistério? Como assim? Quando Pedro estava pregando ali no dia de Pentecostes, ele não diz: eis que vos digo o mistério. Ele diz: isso é para se cumprir isso que estava escrito no profeta Joel. Isso é para se cumprir o que está escrito nos Salmos. Ele não disse o mistério, porque não era mistério. Já estava na Escritura, já havia sido revelado. Agora, Paulo está trazendo para nós revelações extraordinárias, como, por exemplo, o arrebatamento da igreja. O que vai acontecer no momento do arrebatamento. Ele revelou ali em 1 Coríntios 15,
partir dos versículos 52, ele diz que isto que é mortal se revestirá de imortalidade. Isso que é terreno vai se revestir do que é celestial. E nós, num abrir e fechar de olhos, nós estaremos na presença do Senhor Jesus Cristo, não mais nesse corpo, mas em um corpo semelhante ao seu próprio corpo, o corpo de Jesus. Então são coisas extraordinárias que estão à nossa disposição, né? Perdão, irmãos. Diz aqui a letra A do comentarista. Deixa eu ver. Deus chamou as pessoas no passado, como eu já falei, Abraão, ou seja, uma chamada em que teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Número B, a chamada abrange o serviço e santificação no presente. Filipenses 3,14. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Veja que a chamada, ela vocaciona não somente para receber coisas, né, para ir morar na cidade celestial. Ela tem uma vocação contemporânea. A vocação diz respeito a algo no futuro, que é quando nós entraremos na riqueza, na glória do Senhor, e também diz respeito a este momento, esta passagem que nós estamos tendo na terra. Qual é a maneira? Nós somos chamados para quê? Para viver de modo digno, para viver de um modo justo, para viver de um modo santo, para nos abstermos das concupiscências e de paixões mundanas, conforme a Escritura assim nos ensina, a andarmos na luz, a andarmos no amor, né, no perdão, andarmos na renúncia. Nós fomos convocados por Jesus para carregar uma cruz, irmãos, né? É uma convocação até meio complicada. Poxa, Jesus me chama para carregar uma cruz. Carregar uma cruz não é confortável, mas isso faz parte da convocação. Por quê? A Bíblia diz, se nós morrermos assim como ele morreu, também assim viveremos como ele vive. E com ele reinaremos. Então, nós somos convocados, em outras palavras, para participar não somente da glória de Deus, da glória de Cristo, mas também dos sofrimentos de Cristo. E essa é a parte que muita gente não está entendendo, né? Não tem como fugir. A vocação ela é um pacote que te vocaciona a passar por aflições que são consequência de uma obediência. Por quê? Assim como ele sofreu, Jesus sofreu, a letra C diz aqui, a participação gloriosa no futuro, né? 5:27 de Efésios, diz que, de Efésios, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Veja só, nós somos vocacionados para, no passado, olharmos para o futuro, e no presente fomos vocacionados para andar em boas obras, para andar no temor e até mesmo experimentando os sofrimentos de Cristo. E com a certeza de que, ao atendermos esta vocação, nós um dia o veremos face a face, né? Nós estaremos com ele face a face nos céus. Então, veja só, aquilo que Moisés queria lá no Sinai e não foi possível, a Escritura Sagrada diz que um dia será plenamente possível. A Escritura diz que lá na Cidade Santa, na Jerusalém Celestial, nós o veremos, né? Nós entraremos em sua presença, nós o veremos como nós somos vistos, como nós percebemos as pessoas, nós também perceberemos o próprio Deus, irmãos. Isso é coisa gloriosa. É esse tipo de conhecimento, é esse tipo de fé, é esse tipo de sabedoria, porque ao obedecer a palavra de Deus, você está sendo sábio. É esse tipo de comportamento que faz a gente olhar para as aflições do presente século, para as lutas, para os problemas e termos um consolo dentro de nós, né? Aleluia, glória a Deus. Número 3 diz assim, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo Paulo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança, né? 1:18.
A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se à maravilhosa bênção que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Colossenses 1:27 nos diz assim, Colossenses 1:27, deixa eu ler aqui na... Entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Em 1 Pedro 1:4-5, por exemplo, ele nos revela que nós receberemos uma herança incorruptível, uma herança que não pode murchar, uma herança guardada para nós nos céus, né? É a expressão. Como, por exemplo, veremos a Deus em Cristo e o adoraremos. Apocalipse 22, 3 e 4 já diz, nós o veremos e o adoraremos face a face. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, e então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Que riquezas são essas, irmãos? São as riquezas que estão descritas na escatologia bíblica. Né? Existe uma sequência escatológica, aonde a igreja, juntamente com seu noivo, tomarão posse das coisas que estão preparadas. Por exemplo, além do perdão, além da graça, além do Espírito Santo, além dessas coisas gloriosas que o crente já experimenta hoje, existem coisas que serão acrescentadas com o passar do tempo. Né? Por exemplo, a ressurreição para quem já morreu e a ressurreição em um corpo glorioso. Quando se dará isso? Pelo estudo escatológico e a linha que a Assembleia de Deus acredita, nós seremos arrebatados. No dia do arrebatamento, os crentes que morreram ressuscitarão e, ao ressuscitarem, eles entrarão na dimensão celestial e ali participarão das bodas do Cordeiro. Né? Antes de participar das bodas, o crente vai passar pelo tribunal de Cristo. E passando ali pelo tribunal de Cristo, olha só como Deus é bom. Além de Jesus morrer, te salvar, te redimir, te perdoar, você ainda vai receber uma recompensa pelo que você tiver feito por intermédio do corpo. Né? O que você está fazendo hoje na obra de Deus, o que você está fazendo hoje por Cristo, todos os seus momentos que você está passando, todo o sofrimento que você está passando por obediência à palavra de Deus, você ainda vai receber uma recompensa. E nós estaremos ali depois num grande banquete celestial. Segundo a Escritura, aqui na terra passarão 7 anos. A igreja estará lá nos céus com Cristo, usufruindo, galardoada, e aqui na terra a grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus vem com a sua igreja, Apocalipse capítulo 19. E ali nós vemos em Apocalipse 19 que a igreja vem já vestida de linho fino, né, que são a justiça dos santos, ou seja, ela já vem galardoada. E quando a igreja voltar, ela vai assistir de camarote Jesus aniquilando o exército do anticristo, vencendo o falso profeta e a besta e jogando Satanás no abismo, por onde ficará por 1000 anos. Quando a igreja voltar, ela vai participar de um reinado com Cristo. Né? Jesus vai voltar e vai governar essa terra por 1000 anos. E a igreja de Jesus fará parte desse governo. A igreja de Jesus estará ao lado do seu rei, contemplando, participando, atuando. Né? Deus não nos chama para ficar inertes, Deus nos chama para trabalhar. Irmãos, então, nós fomos chamados para um trabalho glorioso, irmãos, um trabalho que vai ser maravilhoso. Nós iremos sermos plenamente compreensivos das beatitudes, né? Do Sermão da Montanha, quando diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É um período na história singular. Jesus vai mostrar como essa terra deve ser governada. E quem vai fazer parte de todas essas coisas, de todas essas grandes coisas? A igreja. A igreja vai fazer parte de tudo isso. Então, amados, por que pessoas estão desanimadas hoje? Por que pessoas desanimam de coisas tão banais e triviais?
Porque nós vemos aí crentes passando por momentos de dúvida em relação à sua fé. A resposta é simples. Nós devemos crescer no conhecimento. Nós devemos conhecer as Escrituras. Nós devemos mergulhar na Escritura Sagrada, de corpo, de alma e de espírito. Porque, irmão, sinceramente, o que vai fazer você hoje abandonar, né, todas as coisas, a exemplo de Abraão, a exemplo de Moisés, é a mesma fé. Você tem que ter a mesma fé. Você tem que acreditar nas mesmas coisas que Abraão acreditava. E hoje, nós temos um plus a mais. Na época de Abraão e de Moisés, o próprio Moisés começou a escrever a Bíblia. Não tinha uma escola dominical, não tinha um professor, não tinham livros, não tinha faculdade para explicar para nada, para ninguém. Hoje, nós temos todas as ferramentas aí à disposição, né, para que quem aceitou Jesus, quem não tem conhecimento, buscar esse conhecimento, né, buscar saber. Eu entendo a oração do apóstolo Paulo e eu, nessa manhã, faço a mesma oração dele, que nós venhamos a receber do Senhor, através do seu Espírito, todo o conhecimento. Número 2 diz assim: a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia deste poder que opera em favor dos crentes. A sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo Paulo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Versículo 19. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbalô, que na forma adjetiva significa extraordinário. 2 4, 7. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que sobre tudo sobrepuja. O termo dunamis aqui traduz por poder, indica feitos miraculosos, que requerem força fora da medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, em que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas, a esperança da vocação nas riquezas da sua herança. Os termos aqui, irmãos, do vocabulário expressam a grandeza e o poder de Deus. Mas o que seria, como eu poderia explicar para você de uma maneira bem simples e fácil? Deus, ele tem poder, o número 2 aqui, a força do poder divino. Deus, ele tem um poder imensurável, incalculável. Isso quer dizer o quê? Que ele pode fazer o que ele quiser. Que não existe nada difícil para Deus. Nada. Um exemplo. Ele pegou um homem que era perseguidor da igreja, que respirava ameaças contra a sua igreja, alguém que perseguia os santos, e olha o poder de Deus. Pegou este homem e transformou em um dos maiores apóstolos de Cristo. Ele tem poder. Ele pode fazer o que ele quer. E ele tem condições de realizar. Nós vemos aqui o número 2, a sentença segundo a operação da força do seu poder. O apóstolo faz uso desses 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é tradução de energeia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força, vem do termo kractos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, ischus, que significa poder inerente de Deus. Em 1 João, capítulo 1, Evangelho de João, versículo 12, a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, é um exemplo deste poder. A associação desses conceitos revela o poder potencial que Deus tem, inerente à sua natureza divina, que opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força do seu poder. Antes de eu entrar nesses 3 exemplos, eu gostaria de você voltar-se no passado. E segundo o que nós lemos aqui, o poder que Deus tem através de,
né, de operar através de instrumentos. Quem não se lembra dos feitos de Moisés lá no Egito? É um exemplo deste poder, né? O povo de Deus estava preso na maior potência da época. O maior exército, o exército mais bem treinado, né? O Egito era uma fortaleza praticamente inacessível. E justamente dentro desta fortaleza estava quem? O povo de Deus. E ali Deus, para mostrar a sua grandeza, o seu poder, a sua onipotência, a sua capacidade de operação através dos seus instrumentos, que foram Moisés e Arão, por exemplo, Deus vocaciona Moisés e ele vai até o Egito e ali uma demonstração clara em uma das grandes batalhas espirituais, se não uma das maiores batalhas espirituais da Bíblia, Deus, através de um simples pastor de ovelhas, que era Moisés, na sua condição naquela época, destruiu e aniquilou o maior império que havia naquela época. Então é esse Deus, irmãos, que está te chamando. É esse Deus que está te vocacionando. Ele pegou ali, até hoje, se você for no Egito, você vai ver que é uma nação atrasada, é uma nação morta. Desde o dia que teve aquele confronto com o poder de Deus, os egípcios nunca mais foram o mesmo, né? Transformação de água em sangue, as 10 pragas, a morte dos primogênitos. Deus demonstrou seu poder sobre a natureza, sobre as coisas animadas e inanimadas. Deus mostrou seu poder sobre a luz, lançando as trevas. E também nós poderíamos citar a Sansão, por exemplo. Sansão é uma demonstração do poder de Deus. Né? Um homem só, irmãos. Imagina. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossava de Sansão e em um desses momentos, Sansão, com a queixada de um burro, ele venceu um exército de 1.000 homens. 1.000 homens. Vejam só, os irmãos, às vezes lê na Bíblia lá que um anjo matou 185.000 homens, né? O caso de Senaqueribe. Mas aqui nós vemos Deus operando através de um homem, e esse homem mata 1.000, fere 1.000 homens com a queixada de um burro. Nós vemos o poder de Deus também em Apocalipse capítulo 11, né? As 2 testemunhas. É esse poder, esse fantástico poder, essa capacidade que Deus tem de proteger. As 2 testemunhas profetizarão por 1.260 dias em Jerusalém. E diz a Bíblia que se alguém tentar feri-los, fogo, né? Vai sair fogo das suas bocas e ali vai vencer aqueles inimigos. Nós vemos ali Elias, né? Quando aquele pelotão de 50 foi até ele. Nós vemos ali que Elias disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo dos céus. Então tudo isso, irmãos, são demonstrações, são exemplos dessas palavras que nós lemos aqui, a compreensão, né? Às vezes que é difícil, mas trazendo um exemplo assim, nós vemos que este mesmo Deus está conosco, está nos chamando. É esse poder que nós temos que conhecer. Sabendo que Deus é tão forte, tão tremendo, tão absoluto, isso gera em nós uma capacidade de crer. E quando nós cremos, nós oramos. Nós invocamos o nome do Senhor. Né? Quantas mulheres ali, em Hebreus diz, que tiveram seus mortos de volta à vida? Né? Porque elas creram, elas sabiam quem era esse Deus. E essa parte do poder de Deus, irmãos, ela vai ser muito conhecida por esses dias agora, né? As profecias que estão se cumprindo, a natureza, os céus, os astros, tudo vai ser colocado em abalo, porque Ele é poderoso, Ele é forte para cumprir o que Ele prometeu. Então, eu digo para você nessa manhã, se você está passando por alguma coisa que realmente você acha que é difícil, né? Aos teus olhos parece impossível, eu quero te dizer que para Deus tudo é possível. E uma das maiores demonstrações de Deus, irmãos, é a ressurreição de Jesus. Né? Você crê nisso. Poderão pessoas que já morreram há 6.000 anos, 4.000 anos, 3.000 anos atrás, 1.000 anos atrás, voltarem à vida? Poderão? Sim, poderão. E Deus mostra que vai haver uma ressurreição, o poder de Deus se mostra na ressurreição
na capacidade de ressuscitar, e ele ressuscitou o próprio Jesus. E quando ele ressuscitou, simplesmente não foi só para ressuscitar. Ele ascendeu e se assentou à direita de Deus. E na sua elevação acima, ele teve uma elevação acima de todo domínio. Né? Número 3 aqui diz o seguinte: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus, Deus Pai. Atos capítulo 2, versículo 24, 3, 26, falam sobre o poder de Deus. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. 1 Tessalonicenses 4, 14, fala do arrebatamento da igreja, a ressurreição dos santos. O mesmo poder que ressuscitou Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Jesus morreu e ressuscitou. E a nossa esperança, irmãos, está atrelada no seguinte fato: Jesus deixou os passos. Se nós andarmos pelos mesmos passos de Jesus, o que aconteceu com ele vai acontecer conosco também. Então veja só, primeiro, Jesus ressuscitou. Nós também ressuscitaremos. Nós haveremos de ressuscitar. Segundo, Jesus foi elevado à destra da majestade. Jesus foi exaltado. E eu quero dizer uma coisa para os amados irmãos. Nós somos a noiva de Jesus, né? Nós somos a noiva. Ou seja, nós seremos a esposa de Jesus. Hoje é um noivado, amanhã será um casamento. E todo rei tem a sua rainha. E Jesus também vai ter a sua rainha. Ele vai ter a sua esposa. E a esposa, irmãos, a esposa, a princípio, lá no Jardim do Éden, era um mistério, né? Adão criou o homem ali e passou um tempo, Adão sozinho ali naquele jardim, e olhando para Adão, olhando os animais, cada animal ali tinha o seu par, mas Adão não tinha o seu par, não tinha alguém como ele. De repente, não é que Eva não existia, né? Não é que não havia companheira para Adão. Eva estava dentro de Adão. Tudo que Deus teve que fazer foi revelar. Ele pegou um pedaço de Adão, trouxe para fora, e ali, quando ele trouxe aquele pedacinho para fora, da costela dele, do lado dele, fez para Adão uma esposa. E o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, que grande é esse mistério, Cristo e a igreja. E no contexto que ele está dizendo isso, ele diz: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua esposa. Né? Então veja ali, olha só, no Jardim do Éden tinha Deus o Pai, Deus como pai de Adão, e Eva, sua esposa. Então veja só, no princípio havia Deus, tinha um filho, e esse filho era casado, tinha uma esposa, e todos eles eram santos. Então o apóstolo Paulo diz assim: grande é esse mistério, Cristo e a igreja. E justamente, no milênio, Deus Pai, Jesus o Filho e a sua esposa, Eva, entre aspas, a igreja, estarão na terra de novo, sob o domínio de Deus, como estava antes do pecado, sobre o domínio de Deus lá no Éden. O Éden era um local, né, onde não havia o pecado inicialmente. O pecado foi cometido posteriormente. Então, essa condição vai voltar no futuro. E o que vai startar isso, que vai dar início a tudo isso, irmãos, é a ressurreição. Então, veja só. Número 2 diz que Jesus foi exaltado. Paulo reforça o poder de Deus da elevação de Cristo ao trono, pondo-se à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. No Salmo 110, o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também estará assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida
celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são as obras do poder do Pai. Glória a Deus por isso. Cristo exaltado sobremaneira neste ponto, Paulo afirma e ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado e poder e potestade, domínio, e de todo o nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo o título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado deste triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, Deus fez Cristo cabeça da igreja. E segundo, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Olha só o que está escrito aqui. Deus pega Jesus e exalta ele sobre todo o nome, acima de todo o principado, de toda a potestade. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça, e toda cabeça tem um corpo. E a Bíblia diz: quem é o corpo desta cabeça? O corpo desta cabeça é Cristo. Ora, se ele, Cristo, está exaltado acima de todo o principado, de toda a potestade, após a sua ressurreição, ele recebeu essa glorificação, irmãos, já dá para imaginar o que vai acontecer conosco. Já dá para imaginar o que vai acontecer com a sua igreja. O meu corpo é uma peça só. Assim como o meu corpo é uma peça só, Jesus e a sua noiva são um só corpo, uma unidade. E essa unidade será também colocada no mesmo lugar que a cabeça. Se a cabeça está exaltada, irmãos, se a cabeça já está, em glória, e o corpo dessa cabeça vai ficar separado da cabeça lá no local esquecido, no local lá, humilhado? Não, senhores. Paulo está dizendo para nós que a igreja também, o corpo dele será exaltado, irmãos. Isso é uma coisa tão profunda, tão gloriosa, que o apóstolo Paulo, ele já por ter visto ser arrebatado até aos céus e ter visto coisas, ter recebido revelações extraordinárias, o desejo de Paulo era partir logo, irmãos. Era sair deste corpo e estar com Cristo. Uma das coisas que demonstra a maturidade espiritual de um crente, você vê um crente assim que está maduro, ele já entendeu o sentido da sua vocação, ele já compreendeu o que está esperando por ele, ele sabe dessa realidade espiritual. Irmãos, a maior demonstração disso é o medo, é a perca do medo, aliás, da morte. A morte, ela não vai trazer terror para o crente, O apóstolo Paulo, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro, eles não tinham medo da morte. Pedro, quando foi falar da própria morte, o Senhor já me revelou, eu vou sair desse tabernáculo, e antes de eu sair desse corpo, antes da minha morte, eu quero me certificar que as coisas que eu estou dizendo sejam gravadas, para que vocês tenham conhecimento, vocês não se esqueçam. Veja só, a igreja primitiva, ela quando estava sendo morta, torturada lá pelo Império Romano, como é que era a expressão deles? Era expressão de alegria, eles cantavam, eles oravam a Deus, porque eles sabiam, irmãos, que existem duas coisas que hoje nos impedem de ter plena participação em grande parte dessas riquezas. E uma das coisas que nos impede é a própria vida, Enquanto eu estou vivo aqui nesse corpo, eu estou ausente do Senhor. Mas quando eu morrer, eu estarei fora do corpo, mas na presença do Senhor. E a outra maneira de receber essa dimensão, entrar nessa dimensão, é através do arrebatamento. Então, surgiu na igreja aquela alegria, aquele sentimento, aquela expectativa em relação à volta de Jesus, em relação ao dia que Jesus vai voltar. Então, era uma das perguntas que a igreja mais fazia para os apóstolos: Jesus vai voltar quando? Quando é que ele vai voltar? E por que a igreja tinha essa preocupação com a volta de Jesus? Por que os tessalonicenses eram preocupados com essa questão da volta de Jesus? Irmãos, é óbvio, porque eles criam tanto
Eles sabiam tanto dessa realidade espiritual, tanto a referência de Abraão como Moisés, como a igreja primitiva, que eles não pensavam em outra coisa. Né? A maturidade de um crente é vista nisso. Quando ele deseja, ele tem anseio, a Escritura diz mais assim, e a todos quantos amarem a sua vinda, amarem a vinda de Jesus. E nós estamos vivendo hoje, irmãos, é uma época gloriosa. As profecias estão se cumprindo, né? Nós estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo. Vocês estão observando a natureza. Eu vejo aí algumas notícias, eu não assisto televisão, mas eu acompanho os noticiários pela internet. Até o céu está tremendo. Né? Se você fazer uma pesquisa rápida aí, você vai ver que o céu está emitindo sons. Você vai ver que o mar não está respeitando a praia. Aqui na margem, no litoral do Brasil, por diversos momentos a água do mar não respeita mais a praia, está invadindo as ruas das cidades. Você vai ver, por exemplo, no mês de março, salvo engano aqui lá pelo dia 14, 15 de março, 10 vulcões entraram em erupção no mesmo dia. E o que não falar dessa pandemia do Covid vírus? É o que está acontecendo hoje. É um problema mundial, irmãos, é um ensaio. Um problema mundial exige uma solução mundial. Né? As pessoas já estão cogitando, estão trabalhando firmemente para ensaiar algo que vai acontecer no futuro. Já estão falando em associar a vacina contra o Covid vírus a um chip implantado. Né? Um chip, mas não um chip qualquer, um chip invisível. Né? E esse chip vai ser uma certeza, uma garantia de que a pessoa não pode contaminar as outras. Olha só a astúcia do inimigo. Né? Todos estão agora em quarentena. Quem poderia imaginar há 4 meses atrás que nesse momento todos estariam em casa? Né? Veja a sutileza do inimigo. Ele trabalha de uma maneira que as pessoas no mundo, né, que estão nas trevas, que não têm conhecimento da palavra de Deus, que não sabe, né, absolutamente nada do que nós sabemos, irmãos, pelo Espírito Santo. As pessoas estão lá totalmente, né, alheias ao que está para acontecer. E para a tristeza, né, para a nossa tristeza, a gente vê que às vezes há muitos crentes também estão alheios. E por que estão alheios? Porque é justamente isso, esse era o receio do apóstolo Paulo. Irmãos, leite, pão e leite não sustenta ninguém. O que sustenta é comida forte. É uma comida forte que sustenta. Não é só os rudimentos ali da palavra, como eu já falei, mas é conhecer toda a Escritura, é conhecer o futuro que a Escritura aponta, é já olhar para esse futuro, porque é isso, irmãos, que vai nos trazer alegria. Alegria. Né? Você saber que você é herdeiro dessas riquezas, que você é herdeiro dessas coisas gloriosas. Irmãos, isso é algo que faz o crente jubilar por dentro, sentir uma imensa alegria, uma satisfação. Infelizmente, nós percebemos que a grande parte, algumas pessoas, elas se encontram cabisbaixas, como se fossem, sabe, como se, imagine, um herdeiro de uma fortuna de 500 bilhões de dólares. Está triste e receoso com medo de faltar dinheiro para ele. É incoerente, irmãos. Nós somos herdeiros de algo muito mais valioso do que o ouro e a prata. Todos os nossos problemas, irmãos, não há problema que não seja resolvido pelo arrebatamento. Não há problema que não seja resolvido pelo arrebatamento. Tá? Não há problema. Se você está doente, no dia do arrebatamento você vai acabar. Você não tem onde morar? Não se preocupa, no dia do arrebatamento você vai ter onde morar. Você está aí isolado, sem amigos, né? Quem sabe, sofrendo, solidão? Não tem problema. No dia do arrebatamento estaremos todos nós juntos ali, numa grande ceia com o Senhor, participando daquele momento glorioso, tão desejado por Abraão, por Moisés, e tão real e tão possível nos nossos dias. Amados, essa é a exaltação, isso é o que tem Deus preparado para nós. A conclusão diz: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao Eterno, a atitude que se deve ser seguida por todos os salvos, a compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós.
Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de te dizer, meu amado irmão, levanta a tua cabeça. Né? Não fica preocupado, não. Eu sei que nós somos humanos, sujeitos a falhas, mas levanta a tua cabeça, porque essas ricas e gloriosas promessas, para a qual nós somos vocacionados, elas estão muito perto de serem cumpridas. E diferentemente de Abraão, que morreu ainda não vindo o cumprimento dessas promessas, eu afirmo aqui diante dos irmãos que nós não veremos a morte. Nós seremos arrebatados, nós veremos o cumprimento dessas profecias. Então, no momento de crise, de desemprego, né, no momento aí que vai afetar a igreja, vai afetar a vida de muitos irmãos já estão tendo seus salários reduzidos, né? Calma, irmão. Isso tudo é passageiro. Isso tudo tem um fim. E é o que está profetizado para nós. Nós haveremos de encontrá-lo nos ares e estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo, conforme a sua palavra assim nos revela. Amém? Graças a Deus. Nesse momento